Professor, seja muito bem-vindo, uma ótima sexta-feira. O senhor poderia falar mais sobre esse ponto levantado por esse nosso ouvinte? Bom dia a todos, as pessoas que nos ouvem. Sim, na abordagem provavelmente ficou incompleta, né? Mas nós podemos ver o vício em três partes. Primeiro, é o que estimula a pessoa a ter a prática daquele vício. É como se fosse um gatilho que desperta aquela vontade. É como se fosse um estímulo. No segundo momento, é a prática do vício em si. E o terceiro é o sentimento que a pessoa tem de recompensa daquele vício, né? Então, assim, vamos pegar algum exemplo. Pessoa que bebe, né? O que gera o estímulo, o gatilho para ele beber? Por exemplo, fica com fome, demora para se alimentar da tarde, começo da noite, toma uma cerveja, uma cachaça, um uísque e vai continuando. Então, o fato de demorar para ele jantar gera um estímulo, é uma atitude repetitiva para beber. Aí ele bebe. E a recompensa tem dos mais diversos tipos, né? Que cada pessoa sente uma. Eu me lembro perfeitamente, eu morava em Brasília e estava conversando lá com o Biro, um mineiro de Belo Horizonte, gente boa, né? E daí o assunto dele era sobre cachaça, falando sobre qualidade dessa, daquela, tal. E daí eu perguntei, por que você gosta de cachaça? Ele falou, meu amigo, para sentir aquela zonzeira que dá depois, né? Ou seja, é como se fosse um bem-estar, um relaxamento, alguma coisa. É a mesma coisa o cigarro, né? O que faz a pessoa fumar? Quando ele começou a fumar, na primeira vez lá, ele tinha uma intenção positiva. Ou ele queria ter um status, queria ser igual às pessoas com as quais ele convivia. Me lembro aí na década de 70, 80, mulher, por exemplo, que fumava, significava status, significava mulher com liberdade, Luxo, né? com poder, né? As propagandas eram sempre com cigarros. Quer dizer, a propaganda de cigarros era sempre com mulheres bonitas, com cavalos, né? Então, na hora que ele começou a fumar, ele tinha uma intenção positiva. Talvez tenha a recompensa, por exemplo, de um relaxamento. Então, para a pessoa parar de fumar, é uma coisa muito difícil. Muito, muito difícil. Agora, se ele conseguir identificar o porquê ele começou a fumar, qual foi essa intenção positiva? Era para ter status, era para ter um relaxamento, por quê? E aí, se ele identificar, aí ele pode racionalmente substituir por uma outra atitude, né? Por um outro meio. O cigarro gera relaxamento, mas o que racionalmente pode gerar relaxamento também? Tomar um chá, por exemplo, tomar um suco, enfim, né? Exato. Então, o vício é isso, tem três partes. A pessoa não para porque ele sente uma recompensa, sente um prazer, né? Então, só fechando, se a pessoa parar, refletir, o que é o estímulo para ele, né? Praticar aquele vício e atacar esse estímulo. Segundo, a prática em si. E o terceiro, a recompensa que ele tem, o prazer que ele sente. A sensação, né? A sensação. E aí substituir essa sensação positiva por um outro meio, que não seja o cigarro, não seja a bebida. Por exemplo, isso. Espero ter atendido ao nosso colega. Tá certo então, professor. Agora, passando para o assunto que escolhemos para discutir hoje, o que o senhor pode falar sobre felicidade? Nossa, não? É um assunto extremamente
amplo, complexo e comporta muitas abordagens. Mas considerando que ainda nós estamos no contexto da inteligência emocional, né, em todos esses últimos programas nós temos falado da inteligência emocional, e também considerando que o nosso programa é de curta duração, eu prefiro falar sobre felicidade com foco na psicologia positiva. E de acordo com a psicologia positiva, há 3 caminhos para a felicidade, 3 tipos de felicidade. É a felicidade gerada pela vida prazerosa, já vamos explicar um pouquinho, pela vida autodeterminada, pela vida engajada e determinado pela vida com significado. Então vamos clarear. Então a felicidade gerada pela vida prazerosa, ela acontece de fora para dentro. A felicidade é de fora para dentro. Então é quando a pessoa, por exemplo, compra uma roupa nova que tanto queria, ou compra um novo carro, ou vai num restaurante que tanto desejava e que é raro porque é muito caro. E então tem aquela sensação de felicidade pela conquista daquele bem, né? Daquele objeto. Só que essa felicidade é de curta duração. Por quê? Porque depois de um certo tempo, e não de muito tempo, aquilo já não tem mais significado para ele. Valia, né? Ele já se acostumou com o novo carro, ou se acostumou com a roupa nova, ou já está com fome de novo, né? Com certeza. E então isso é a felicidade de curta duração e que é classificado aí pela psicologia positiva como a felicidade por meio da vida prazerosa. O segundo tipo, que é a felicidade por meio da vida engajada, é quando ela acontece interiormente a pessoa, né? Pelo sentimento de conquista, pela pessoa ter um sentido de ter superado dificuldades ou de ter conquistado objetivos que ele tanto almejava. Está muito ligado à capacidade de autorrealização. Então a pessoa fala, nossa, há tanto tempo eu era um office boy, né? Hoje eu sou locutor e comando um programa da rádio mais importante da região de Campinas, por exemplo. Uhum. Então ele fica feliz porque ele conquistou. Sim. Então isso é a vida engajada. E esse tipo de felicidade, ele é de média duração. Média. Agora, Professor, tanto a vida prazerosa quanto a engajada, podemos dizer que ambas é para si mesmo, só para aquela pessoa a satisfação. Sim. É sim, isso? Sim mesmo, exatamente. Exatamente. Tá Ele certo. se baseia em coisas que ele conquistou, né? Você entendeu direitinho. Sim. Só que no primeiro caso, ele é uma conquista de um bem exterior. Curto prazo. E de curto prazo e é um objeto. Objeto. Né? E o segundo, que é a vida engajada, é para ele mesmo e que ele conquistou também. Ele conquistou, mas para ele mesmo interiormente. Agora, o terceiro, que é a vida com significado, é quando a pessoa sente felicidade, sente alegria, sente prazer por estar a serviço de uma causa que vai além de si próprio. Ou seja, aquilo que ele faz o deixa feliz, mas deixa outras pessoas felizes também. Isso podemos... Então isso, por exemplo, desculpa, isso é de longa duração. Porque sempre que ele estiver fazendo aquilo, ele vai estar feliz por ver outras pessoas felizes e feliz porque é ele que está promovendo aquela felicidade. Esse é de longa duração. Então, nesse caso, podemos dizer que são aquelas pessoas que se doam para uma instituição de caridade, para um projeto voluntário, professor?
Perfeitamente, é um exemplo fantástico que você trouxe, exemplo fantástico. Quando as pessoas têm um certo tempo ocioso, têm um certo vazio na vida, e muitas vezes nem tem tempo ocioso, mas eles se dedicam a causas comunitárias, a causas sociais, né? Por que eles vão lá? Tem problema, tem dificuldade, enfrenta obstáculos, não tem nenhuma recompensa financeira na grande maioria das vezes, né? Mas ele tem esse sentimento de felicidade. E muitas vezes é por comportamento continuado naquela causa. E muitas outras vezes a pessoa tem o hábito de ser útil para outras pessoas. Eu me permito contar um caso aqui, que me veio à cabeça. Quinta-feira passada, não ontem, na outra quinta-feira, eu estava lá no Distrito Industrial, era umas 6 e pouco da tarde, já estava começando a escurecer. E daí eu vi um senhor, bem vestido, tal, empurrando um carro, né? Empurrando um carro com o motorista dentro. Eu prestei atenção, eu falei, nossa, mas aquilo ali é o fulano, né? Olha que interessante. Era o dono da empresa, mas não era qualquer empresa não, uma empresa mega mesmo, uma mega empresa, sabe? Mega empresa. O capitão da empresa, empurrando um carro e um funcionário operacional lá da sua empresa. Eu não me contive, fui lá falar com ele, falei, boa noite, o que aconteceu? Falei, não, o carro do rapaz aí tá sem bateria. Eu falei, nossa, e o senhor como... Até usei esse termo para brincar com ele, né? O senhor como capitão da empresa está empurrando o carro. Ele falou, isso me faz bem. Porque, palavras dele, porque ele tem os mesmos sentimentos que eu, as mesmas necessidades que eu, e eu sinto feliz em ajudar quem eu posso. Então você veja, o dono da empresa empurrando um carro de um funcionário, né? Então, isso deveria ser comum, mas não é. Não é, infelizmente. Professor, nós estamos debatendo um tema sobre felicidade e, como o senhor mesmo disse, esse tema é de acordo com a psicologia positiva. Eu confesso que é a primeira vez que estou ouvindo esse nome, psicologia positiva. Isso é um ramo da psicologia, professor? Tenha certeza, Tony, que não é só você não que está ouvindo pela primeira vez, viu? Tenha certeza. É nova. É como se fosse assim, um subcampo, uma área nova da psicologia que teve os seus primeiros passos no ano 2000. O Martin Seligman, ele é um psicólogo, está vivo ainda, tem 78 anos, e ele foi eleito em 98 o presidente da Associação Americana de Psicologia. E aí, usando do poder dele, de presidente de uma associação tão importante, tão poderosa, num país tão importante como os Estados Unidos, é que ele trouxe essa proposta. E como que isso aconteceu? O que é essa tal de psicologia positiva? Desde quando criada a psicologia, desde lá os primórdios, né? Até nós já falamos aqui em algum programa daquele psicoterapeuta Carl Gustav Jung, né? Jung, ele viveu de 1985 a 1961. Então ele foi uma grande pessoa para ajudar a criar a psicologia, em especial a psicologia analítica, né? Nós temos aí a psicanálise. Até ele conviveu uns tempos com o Freud, né? Que é mais ligado à psiquiatria, né? Mais ligado. E a psicologia, ela tinha 3 missões quando ela foi estruturada. Tinha a missão de curar pessoas com problemas mentais, emocionais, né? Tinha a missão de fazer as pessoas mais felizes e tinha a missão
de identificar talentos na sociedade e cultivar esses talentos. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, né, lembrando que a Segunda Guerra Mundial terminou, acho que exatamente hoje, rapaz, coincidência, olha só. Hoje, 6 de agosto. A bomba de Hiroshima lá no Japão, se eu não estou enganado, foi dia 6 de agosto de 1945. Então, desde o final da Segunda Guerra, a psicologia esteve focando muito, quase que exclusivamente, mas focando muito na sua primeira missão, que é aquela de identificar disfunções na saúde mental, na saúde emocional e tratar, deixando de lado as outras duas. Então a psicologia positiva, essa idealizada e preconizada pelo Seligman, ela veio para atender a essa segunda missão, fazer a vida das pessoas mais felizes, independente da pessoa ter problema ou não, né? E então é muito nova ainda, né? Imagina, a primeira proposta faz 20 anos e está crescendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Eu até tenho um relacionamento profissional com o presidente da APAL, com 2 P's, que é a Associação da Psicologia Positiva da América Latina, né? Que é um psicólogo, mestrado na USP. E então eu acompanho um pouco esse assunto aí, eu tenho interesse, né? E realmente é um ramo da psicologia, uma área da psicologia, inclusive as empresas estão usando muito, né? Não é para curar pessoas que estão com problema, é para fazer as pessoas serem mais felizes, né? Exatamente. Professor, agora são 8 horas e 21 minutinhos, nós estamos finalizando o nosso tempo, mas antes eu quero perguntar para o professor quais são os fundamentos dessa psicologia positiva. Então, segundo Martin Seligman, né, em todos os seus tratados, em todos os seus livros, suas palestras, seus ensinamentos, a psicologia positiva, ela é fundamentada em 3 pilares. Primeiro, em emoções positivas, ou seja, que a pessoa tenha interesse em vivenciar emoções positivas. Alegria, gratidão, orgulho. Não orgulho no sentido de egoísmo. Orgulho, ou seja, orgulhar-se daquilo que ele conseguiu, orgulhar-se daquilo que ele conquistou, orgulhar-se de uma coisa boa que ele fez. E assim por diante, né? Por falar em emoções positivas, tem uma pesquisadora, Barbara Fredrickson, né? Da Universidade da Carolina do Norte, dos Estados Unidos, que fez um trabalho científico. Ela é reconhecida no mundo inteiro por ela ter pesquisado cientificamente e identificado 10 das emoções positivas, que hoje não temos tempo para falar, né? Então o primeiro pilar são emoções positivas, então procurar ter divertimento. Por que o lazer é uma coisa boa? Porque ele gera saúde, gera bem-estar, gera alegria, gera, né, divertimento. Exato. O segundo pilar são os traços positivos das pessoas, os nossos traços positivos, tipo inteligência, capacidade, né? E o terceiro pilar são as instituições positivas, como família, como a democracia, como a liberdade. Então não há dúvidas, nenhuma dúvida, que uma família estruturada, uma família que as pessoas se falam, convivem, são pessoas que têm muito mais chance de serem felizes, portanto, com a proposta da psicologia positiva, do que pessoas com família, infelizmente, desestruturada, onde há brigas, abandono, etc, né? Democracia. Não tenhamos dúvidas de que com democracia, apesar de todos os defeitos que ela tem, os problemas que ela tem, mas gera muito melhor, né? Muito melhor bem-estar, não sei se ficou bom, né? Mas gera melhor bem-estar do que num regime totalitário, num regime autoritário, né? E a liberdade.
Liberdade é um princípio básico do bem-estar do ser humano. Então são esses os 3 pilares da psicologia positiva. Tá certo então, professor. Vamos continuar debatendo esse tema na próxima sexta-feira ou em uma outra oportunidade que o senhor achar melhor, mas é um tema que traz muito impacto, que podemos ter a conclusão na vida da pessoa, a felicidade. Perfeito, perfeito. Eu estou seguro de que é uma coisa nova que nós estamos falando aqui Uma hoje. coisa Viu? muito nova. É isso aí. Muito nova. Campassi, então, mais uma vez, obrigado. Tenha uma excelente sexta-feira e um ótimo final de semana. Para você também, Tony, um felicíssimo final de semana, assim como para todos os nossos ouvintes. Tá certo, então. Conversamos com o professor Luiz Donizete Campassi, que é o nosso colunista de todas as sextas-feiras.